Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema aqui da reflexão vai ser, como anda aí o seu nível de estresse. Estresse é uma palavra, já conversei há um tempo aqui com vocês e as pessoas pediram, para que a gente repetisse, falasse um pouco mais a respeito disso. E o estresse é uma palavra, como muitas outras, não muito compreendida. Então a gente generaliza várias situações na vida, porque nós aprendemos a generalizar tudo, né? Então, medo, né? O medo do escuro desde criança. Eu gosto sempre de dar os exemplos do cotidiano, porque fica mais fácil, né? O entendimento fica mais tranquilo e a gente, cada um de vocês que estiverem ouvindo, pode comparar aí na vida de vocês e na vida das pessoas que vocês conhecem, que faz parte aí do seu ciclo do dia a dia. Medo é uma coisa que é aprendido. A gente não nasce com medo. A criança a gente tem que proteger porque a criança ela vai, né? Ela não sabe da altura, do choque na tomada, um material cortante, ela vai. Ela não tem aquilo de medo, né? Então a gente vai segurando isso e vai protegendo ali de uma certa forma a criança e até às vezes exagera demais, não deixa com que a criança faça as experiências dela. E então a gente aprende a ter medo. Eu falo, olha, lá no escuro é perigoso. Então toda vez que você entra no escuro, você fica com medo. Tem gente que tem medo de apagar a luz dentro do quarto. Ai não, na casa, né? Vai lá no quintal, ai que medo do escuro, né? Como se tivesse lá o bicho papão lá no fundo, esperando um monstro qualquer, esperando para pegar a pessoa. Então a gente generaliza isso. E o estresse, ele não é muito diferente, né? O estresse também, ai, tô estressado. Mas será que a pessoa está sabendo o que é estresse? Né? Será que ela entende o que é estressado? Ela entende pelo quê? Geralmente, estressado é nervoso. Tô nervoso, né? E mas nervoso não significa que você esteja estressado, né? Mas a pessoa preocupado, ai, tô estressado. Preocupação também não, né? Não é o estresse em si. Ele vem a causar depois, mas não é ainda. Sabe? Então, não, tem que fazer rápido, tá tão estressante o dia hoje, tá uma coisa, uma correria. Correria não é estresse, né? Movimento demais não é estresse. E aí, a gente confunde muito, porque se fosse assim, então, poxa, né? Se correria fosse estresse, um jogador de futebol, né? E um corredor, né? De uma maratona, porque tá correndo ali, tá muito. Então, é o excesso de trabalho, ai, então estressante meu dia. Não, isso não é estressante. Tanto é que quando você tá assim, o médico fala para você o quê? Vai fazer exercício, vai fazer uma atividade física, vai andar de bicicleta, correr, vai nadar. Ué, mas se eu tô na correria o dia inteiro, esse cansaço é um estresse, eu tô estressado. Não. Então a gente precisa começar a entender um pouco como é que é o funcionamento, né? Principalmente das palavras. Eu brinco aqui, eu falo, é interpretação de texto. Deixa eu olhar o real significado de cada palavra para eu poder saber se realmente é aquilo. Ai, tô nervoso. Nervoso, gente, é um campo para bilhões de coisas, né? Então, o nervoso em si, tá, você joga ali e generalizou, nervoso, mas nervoso, a pessoa às vezes ela nem tá nervosa. Ela tá muito preocupada, né, agitada, ela tá excitada com alguma coisa, ela acha que ela tá nervosa. Então, olhar para isso. Então, nós vamos lá para o tema que é o estresse, né? O estresse, você primeiro precisa entender que nós temos dentro de nós, na nossa Constituição, nós temos vários sistemas aqui. E quem acompanha há um tempo já sabe, já vem falando disso bastante, né? E nós temos os centros de forças, nossos centros energéticos, entendeu? Os corpos que formam tudo isso aqui, né? Você tem um corpo mental, a mente, ela é um corpo mental, ela pesa, né? O astral, né? O astral que tem tudo à nossa volta, qualquer lugar que você vai, que você faça, é o astral, em casa, na rua, no mercado, quando você morrer, tudo isso é astral. Então o astral ele é pesado. O pessoal acha que astral é só na cabeça, não é. Pesa. Então a gente sente, a gente tem um conjunto, né, um corpo que é o conjunto de sensos da gente, que é a alma.
A alma, ela tem os sensos, né, os sentidos da gente. A gente tem os nossos corpos, o lado sombra, né? A gente tem o nosso bicho, né? Que é aquela força anímica que vem dentro da gente. Então eu venho explicando isso há um bom tempo para vocês, a tudo isso. Então nós somos formados, e eu não tenho nenhum cunho religioso, tá? Quando eu falo astral, quando eu falo alma, até mesmo quando eu falo espírito aqui, não tem nenhuma conotação religiosa, com nenhuma seita ou segmento, nada, tá, gente? Eu não trabalho com religião. Justamente porque eu já expliquei aqui. Religião acho que é uma coisa que me prende, é uma visão minha, e para mim não serve, né? Então eu tenho uma coisa mais independente, mais solta, né? Para que eu possa cheirar em todos os lugares e ver ali, né? Dar uma fuçadinha aqui e ali e olhar então esses termos que qualquer uma parte aí, conceito religioso, seja ele qual for a banda que você toca, não, o meu trabalho não é voltado para isso. O meu trabalho é voltado para uma liberdade, para uma independência do ser humano, tá? Sem que você dependa de nada nem de ninguém. Então eu sempre deixo isso bem claro aqui para não ter problema. E aí, quando a gente tem esses corpos, né? Como a gente tem todo esse aparato aqui em volta da gente, mas não aprendeu a lidar com isso, não aprendeu a olhar para isso de uma forma correta, vamos dizer assim, né? A gente acaba atrapalhando isso. Então, você tem lá dentro, né? Lá dentro que eu falei com você, ali, você tem um termômetro que mede isso. Então você para, né? E você tem um sensor ali que é um sensor de alerta. Esse sensor de alerta, ele tum, dá uma segurada para que você preste atenção no movimento da coisa. O que está acontecendo? Então, esse nosso sistema de alerta, esse campo, né, que faz isso, você tem ali um sensor que faz isso, puf, ele olha e observa. Esse sensor de alerta, ele deixa você mais concentrado naquela situação. Os bichos fazem muito isso, né? O bicho ele vai caçar, ele olha ali, ele vem, então o olho ali abre. Quem tem gato, cachorro já viu isso, né? Eles têm muito isso de olhar ali, parar naquele momento, mas ele está alerta a todo instante. Uma coisinha que move do lado, ele já olha, mas volta o foco para, no caso ali, a presa, o que ele está olhando, o movimento, onde ele vai, né? Atacar, ou até mesmo quando ele vai subir. Se você olhar um gato saindo do chão para subir num telhado, é um negócio incrível. Ele para, ele olha, né? Ele dá aquela ajeitada assim, aquela reboladinha assim, segura, pum, e pula. Ele calcula, parece que naquele momento a visão dele parece os filmes, né? Tá calculando a distância, a massa, o peso, o impulso que eu tenho que dar. E é muito rápido. Ele vai numa elegância e faz o que ele tem que fazer. Ali é um sistema de alerta. E a gente tem isso dentro da gente o tempo todo. Você vê que quando você está em alerta, é, o ouvido ele fica mais apurado, a visão fica mais apurada, né? O tato, a pele, você tá ali um sistema de alerta, você vê tudo, olha tudo, escuta tudo, percebe tudo à tua volta. É muito rápido isso, né? Mas a gente não para prestar atenção nessa situação. Esse é um estado de estresse, onde você está completamente focado naquela situação, naquele momento. E isso pode ser tanto para um lado ruim, né? Para um lado mais do medo, por exemplo, você está no meio de um assalto, né? Você está, sei lá, num acidente ali que aconteceu, uma confusão, uma coisa ruim, como também para uma coisa boa. Então, vamos lá, você está numa reunião com um cliente, né? Um baita de um cliente ali, você está negociando para fechar ali as coisas, então você está naquele estresse. Esse estresse é isso. Para tudo, né? Não necessariamente para tudo, mas como se parasse, deixasse de lado as outras coisas e eu estou naquele foco ali para eu responder direito, para eu falar direito, dar as respostas exatas que eu preciso dar, com firmeza, né? Com clareza, para que eu possa fechar aquele negócio. Então isso fica muito em relevo ali para você, né? Muito bem colocado naquele momento, então fica muito visível aquela situação. Mas o problema do estresse
é que você tem esse campo, esse sensor, né? Como se ele ligasse e desligasse. Então, no caso ali do lado ruim, vamos supor você está no meio de um assalto, então você está ali ligado, está esperto o que está falando, o que está ouvindo, para você até se proteger. Né? Opa, deixa eu seguir ali as normas ali que tá, né? Que o camarada tá ali com uma arma em punho, então deixa ter o mais alerta possível para que eu não faça uma besteira, um movimento aqui diferente, ou fale alguma coisa em que eu possa ser, né, machucado, até morto. Então eu estou em alerta ali. Passou aquele assalto, aquilo acabou. No caso de uma reunião com um cliente, então eu quero fechar, que ele vai ser um baita de um negócio para mim, eu estou naquele sistema de alerta e tal. Acabou aquela reunião, aquilo desliga, entendeu? E eu paro aquilo, por quê? Porque aí o meu corpo vai voltar a fazer as funções que ele precisa fazer com os outros órgãos, com as outras, né, coisas que ele precisa fazer. Eliminação do que ele precisa eliminar, absorção daquilo que ele precisa absorver, relaxamento muscular, né, o movimento que eu preciso, né, e os pensamentos, outras coisas que eu preciso resolver. Então ele tem esse trabalho. Então o sistema de alerta ele é acionado temporariamente e depois a gente precisa desligar. Volto a dar os exemplos dos bichos, né? O bicho, quando ele vai caçar, ele tem aquele sistema de alerta. Quando ele caça, aquilo acabou. Você, o bicho andando despreocupadamente, né? Lá na selva, seja um leão, né? Seja uma onça, um gato, um cachorro. Quando ele acabou de fazer aquilo, ele pá, relaxa, dorme. Você vê o cachorro lá com as pernonas para cima, o gato também até cai, às vezes, da cama, da mesa onde ele tá, né? Porque ele tá totalmente relaxado. Tá ali sossegado, aquilo acabou. Ao menor sinal de um alerta novo, ele aciona aquilo. E então o bom funcionamento, né, uma causa boa do teu corpo, do teu organismo, para que você não tenha um estresse, é você saber acionar essas forças, entendeu? A hora que ela precisa e desligar também a hora que ela não precisa. E isso é uma coisa que nós, seres humanos, temos dificuldade muito grande em fazer. Ligar e desligar qualquer coisa. A gente aciona aquilo, mas para depois desligar, desacionar aquilo é complicado. Você vê um pensamento, você aciona um pensamento e aquilo fica e fica por décadas na tua cabeça. A gente chama até de vingança, né? Eu não esqueci, de mágoa. Nossa, fiquei magoado. E aquele sistema de alerta fica o tempo, quando você vê, às vezes, a imagem da pessoa, uma fotografia, aquilo vem tudo. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Você pôs um sistema de alerta ali, olha, é perigoso, fui traído ou fui traída por essa pessoa, pá. Então, todas as pessoas que se aproximam, você, pá, liga o alerta de que vai ser traída, porque no fundo do atrás, por mais que a pessoa esteja te demonstrando situações que não é, né, que é totalmente diferente, você ainda fica com o alerta ali na desconfiança, você fala, não, eu sou esperta, eu sou esperto, não, eu tô de olho, ninguém me enrola mais. Sempre com o pé atrás, mas a pessoa já faz tudo diferente das outras experiências que você tem. E você não acredita, você ainda tá com o pé atrás, porque vai que, né? Tô ali, ninguém me engana mais, mas já fui enganado. E essa enganar ainda está dentro de você. Você não percebeu a causa, você não conseguiu entender por que que aquilo lá atrás aconteceu. E hoje você compara. Por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Por isso que muitas vezes começa muito bem e termina muito mal. Por quê? Porque você fica no estado de alerta o tempo todo. Esse estado de alerta, ele não é para ficar acionado 24 horas por dia. É aí que vem o estresse. Como o teu corpo ele não tem um ponto de relaxamento, ele não tem um ponto para fazer, um ponto que eu digo um momento, né, para ele fazer as outras funções, ele vai sobrecarregando os outros órgãos e todas as outras funções que precisariam de um tempo, de um relaxamento para poder ser executada. Por que que as pessoas não dormem bem?
Eu vejo aqui milhares de pessoas postando no Facebook, né? 3 horas da manhã acordado, sono, cadê você? E eu deito na cama, o sono vai embora, né? É porque ela está em alerta. Ela acionou esse estado de alerta e ela não desligou aquilo. Como é que vai dormir? Imagina, né? O leão ali pronto para dar o bote, né? Para caçar e dorme. Não existe, não tem como dormir, né? Não tem como. Então o corpo, ele não entende a situação que você está passando, não sabe o que, que é o momento. Acionou o alerta, é o alerta, acabou. Se esse alerta for acionado 3 horas da manhã ou às 9 horas da manhã, não importa. Ele não sabe, é o momento agora. Acionou, tá lá. E uma vez que acionou, ele começa a fortalecer toda uma estrutura para que você faça o, vamos chamar assim, o ataque, né? Que você resolva aquilo que você se propôs a fazer. Então, ele vai manter você alerta, a musculatura mais forte, circulação pronta para você correr, para você fazer um movimento, para fazer um esforço, né? Como eu já falei aqui, os sensos, né? Os sensores ali, a audição mais aguçada, né? O faro mais aguçado, a visão mais aguçada. E você tá ali em alerta. À noite você parece um zumbi dentro de casa, né? Ouvindo barulhos, mexendo aqui, mexendo lá, o olhão parecendo dois farol de Kombi. Não fecha aquilo. Pode fazer o que você quiser, você não consegue, fica andando para casa, uma penada dentro da própria casa, assombrando todo mundo, né? Andando para lá e para cá, indo para a rede social e fazendo as coisas, aquelas coisas que você sabe como é você. Ai, eu tenho insônia, e haja Rivotril, e haja ansiolítico, não adianta, não resolve, não consegue dormir. Então, por quê? Isso, né? A pessoa ela acionou aquele sistema e aquilo fica 24 horas por dia. Esse é o verdadeiro estresse. Porque o teu corpo ele vai se debilitando, ele vai se degenerando em outras partes. Aí você fica o quê? Por exemplo, um dos principais sintomas do estresse, rigidez. A rigidez, né? Então você não consegue ter uma flexibilidade, você não é flexível. Você é uma pessoa que gosta de controlar muito. Você tem dificuldades em mudar. Mudanças para você é algo muito difícil, então você está sempre em alerta. Sempre alerta faz com que você não mude. Você não mudando, você gera rigidez no teu corpo. Aí é uma causa do estresse. Você não tem uma circulação bacana, porque tá ali 24 horas em alerta, o corpo não consegue eliminar as toxinas, oxigenar corretamente o sistema sanguíneo. Então o sangue ele fica pesado, o pessoal fala, né? O sangue grosso, precisa afinar o sangue. É claro, não consegue limpar, né? O sangue ele vai por um lado, leva nutrientes, volta pelo outro, passando rastelo, né? Trazendo tudo aquilo que não serve e joga para os sistemas excretores. Mas se você põe um alerta, não dá para fazer a limpeza. Só vai mandando, né? Só vai mandando. O mínimo possível de trazer o que der para trazer, aproveita o frete, né? E vem trazendo, mas é o mínimo, não dá para fazer corretamente. Quando a gente estuda a medicina chinesa, né, cada órgão ele tem um horário para limpeza, para dar uma purificada ali. Mas você, 3 horas da manhã, está comendo um pote de sorvete, como é que você acha que o fígado, o rim, vai poder fazer esse trabalho? Como é que o pulmão vai fazer se ele precisa de oxigenação para poder fazer a digestão que você está comendo, que nem uma porca velha à noite? Como é que vai relaxar a musculatura toda se a musculatura está ativa? Você senta no sofá, levanta e digita lá no celular, no computador e vai no banheiro e volta. Como é que relaxa? Como é que faz a limpeza do sistema muscular? Para no outro dia você estar regenerada, para você poder ter um novo dia. A gente não dorme à toa, pessoal. Não fala, deixa para dormir quando morrer, né? Não. O sono ele é imprescindível para uma saúde. E a gente não dá muito valor para o sono. Ah, acha que dormir qualquer hora, de qualquer jeito, funciona. Não. Um sono perdido é um sono jamais recuperado. Não é porque você ficou numa balada a noite inteira que no outro dia você dorme 2 dias seguidos. Ah, recuperei. Não, você perdeu. Perdeu 2 dias e a noite de sono lá.
Então precisa tomar bastante cuidado com isso, né? Olhar o que você está fazendo, observar um pouquinho todo esse conjunto. Nós temos um aparelho aqui fantástico na vida da gente. A gente pensa que é só o celular, né? Que é só o carro com a tecnologia. Não, nós temos uma tecnologia maravilhosa dentro da gente. Uma delas é a nossa farmácia biológica. Hoje a gente está aí no meio de uma pandemia, né? Quem tem um sistema imunológico muito bacana, dificilmente vai ser acometido pelo Covid. Dificilmente. O corpo vai dar conta, como a gente já vê aí, né? Muita gente que foi contaminado e que não teve nada. Olha, tive contato com o vírus lá, eles chamam de quê? Assintomático. Ué, chega lá, não faz nada na pessoa, não faz nada. Nem sabe que teve. Quando faz o exame, fala, você teve contato com o vírus. É mesmo? Pô, não senti nada. É. Ué, por que que não sentiu nada? Porque tem aqui um sistema que, né, resolve a coisa. Muito bom, muito bacana. Então essa pessoa não é estressada. Se você olhar e falar, mas é assim, assim. Não, não é. O estresse, presta atenção no que eu falei. Ela não está em alerta o tempo todo. Quando precisa daquele alerta, ela usa. Quando não precisa, ela desliga. Assim eu falo com as pessoas dentro de um relacionamento. Você vai lá, curte a pessoa, vai lá, curte, brinca, né? Beija na boca, transa gostoso, beleza tal. Acabou, fecha e sai. Não, a pessoa vem que nem uma couve-flor aberta pro mundo. Depois fica lá, ele não me liga, ele não me ama. Ele falou, mas foi lá só no momento, ficou lá contigo e você já quer casar com a pessoa. Então você não sabe se fechar. Você não sabe chegar numa situação, usufruir, brincar com tudo aquilo e depois sair daquilo. Não, a gente fica dentro o tempo todo na situação. Cria ilusões. Começa a achar, né? Começa a inventar aquele castelo de areia. Depois aquilo cai, você fica depressivo. O nosso sistema de alerta, você precisa aprender a usar. Então, usar ele de forma correta. Quando você aprender a fazer isso, você vai ver que a tua vida melhora. Como é que você pode começar a fazer isso? Testando, treinando, observando. O que que você está sentindo? Como é que você está agora? Como é que está teu corpo? Porque é diferente, gente. As pessoas falam assim, ai, trabalhei o dia inteiro, estou exausto. Se você ficou exausto trabalhando o dia inteiro, é porque você jogou energia demais. Trabalho, gente, não cansa, né? Não tem o famoso estresse que a gente fala aí. Não, você tem um cansaço normal, um cansaço físico do corpo, tá? Mas não é aquela coisa que você, né, morto ali, chega em casa exaurido de energia. Não, você trabalha, faz a coisa tal, tal, tem um cansaço comum, normal do corpo, você toma um banho, tal, chegou em casa, jantou, comeu uma coisa, relaxou um pouco, dormiu, no outro dia você tá bem. Se você fez um trabalho mais forte, né, uma coisa que é um pouco fora do comum, fez uma mudança, carregou muito peso, natural que no outro dia, se você não faz uma atividade física, é mais sedentário, que você tenha uma dor muscular, uma coisa assim, tá tudo bem, mas nada que trave você, que você não possa andar. Entendeu? Então, quer dizer, é um cansaço comum, normal. Poxa, nossa, trabalhei, o dia acabou hoje, vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho, tô cansado, mas é um cansaço comum. Nada de excepcional. Agora, quando as pessoas vêm assim, né, naquele trapinho que chega em casa, é porque você ficou em alerta o tempo todo. Então, nesse momento, você para e fala: onde é que eu acionei o meu alerta? Quando foi que eu liguei? Né? O que que aconteceu hoje? Porque não é todo dia que você chega assim. Tem dia que o trabalho você chega até feliz, que produziu, rendeu. Nossa, o dia hoje rendeu. É, foi bacana. E se hoje não rendeu, o que que aconteceu? Você vai observar, você vai ver que você ficou em alerta o tempo todo. Até na hora do almoço lá você estava em alerta. O corpo não conseguiu absorver todos os nutrientes daquilo que você comeu. Muitas vezes não foi no banheiro. Nossa, esqueci hoje de ir no banheiro. Nem xixi eu fiz hoje. Olha que loucura. Nem água eu tomei. Então, isso tudo é o estresse. Gera o estresse, é um alerta. Não teve uma água legal, né, para hidratar o corpo.
não teve uma absorção legal dos nutrientes daquilo que eu comi na hora do almoço, não tive um tempo para eu poder minha musculatura parar, relaxar, minha mente poder ter as ideias, eu poder fazer um planejamento bacana dentro do meu trabalho, realizar aquilo com mais sabedoria, com mais tranquilidade. Não, ficou estressada, louca, né? Com o papel correndo para cima e para baixo, querendo dar conta de tudo. É lógico que você vai chegar em casa um trapo, se é que vai chegar em casa, não parar, né? Não fazer uma escala no hospital antes. Com aquelas coisas que parece estar infartando, né? Tremedeira, mal-estar, lógico. Então esse áudio de hoje é para você parar um pouquinho e analisar a tua vida. Como é que está o teu dia a dia? Como é que está a tua vida? Né? Você está conseguindo conduzir isso de uma maneira correta, bacana para você? Você está conseguindo realizar todas as suas coisas, tudo aquilo que você deseja? A vida está sendo prazerosa para você? Ela está sendo mais suave, tranquila? Ou você fica sempre no sistema de alerta acionado, onde você tem um estresse e você tem uma série de problemas ali, como doenças, como rigidez, né? Fica sendo uma pessoa até muitas vezes chata, né? Que pega no pé de todo mundo. Você faz algo por você ou você só faz por outros? Então fica a dica aí para vocês, pessoal, tá bom? Um grande beijo a todos e até o próximo áudio.